Mas eu quero começar essa edição com um dos principais fatos do dia. A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de ajudar os dois fugitivos da penitenciária de Mossoró. A Janaína Camelo chega e vai trazer as informações para a gente agora. Janaína, o que a polícia identificou a respeito de mais essa pessoa que teria participado ou colaborado para a fuga desses dois presidiários? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa é a quarta prisão neste caso, né? É a prisão do Ronildo da Silva Fernandes, de 38 anos. Ele foi detido hoje, mais cedo, e ele é o dono daquele sítio onde os dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró ficaram escondidos. Eles ficaram dentro desse sítio, escondidos por 8 dias. Esse esconderijo, ele foi encontrado pela polícia, ele na fronteira na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. E o Ronildo chegou a dizer à polícia que ele foi coagido, que ele foi ameaçado por esses dois criminosos a escondê-los, a ceder a casa, né, para escondê-los, a entregá-los também comida. E aí a polícia desconfiou dessa versão dele, dessa denúncia. O Ronildo, ele chegou a ser detido durante uma blitz, isso na sexta-feira à noite. Só que depois ele foi liberado. E hoje, então, ele foi preso de verdade porque a polícia, depois de investigar, descobriu que ele recebeu R$5.000 dos dois criminosos para poder ceder a casa e alimentá-los, né? Eu estou aqui na Embaixada da Alemanha porque mais cedo quem esteve aqui foi o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça. Ele veio assinar um termo de cooperação entre o Brasil e a Alemanha para transferência de informações, de tecnologias no combate a organizações criminosas. E aí o ministro foi então perguntado pelos jornalistas se essa cooperação já poderia servir na busca dos foragidos de Mossoró, já que os dois fazem parte de uma organização criminosa, né, que é a facção Comando Vermelho. Mas o ministro disse que não, ele disse que a fuga foi um caso muito isolado e pelo fato dos dois participarem de uma facção criminosa, embora isso, ele disse que os dois são de uma hierarquia menor dentro dessa organização, então não seria o caso. E foi inclusive o ministro que anunciou essa quarta prisão, porque até então a gente sabia que haviam sido presas 3 pessoas, né? A gente sabia que o Ronildo havia sido detido, inclusive ele deu entrevistas para jornalistas locais lá em Mossoró, ali na região, na divisa de Mossoró, do Rio Grande do Norte e Ceará, mas a gente ainda não sabia que ele havia sido preso de fato. E o ministro disse isso mais cedo, a gente separou um trechinho do que ele falou mais cedo nesse evento. Vamos ouvir, Evandro. Esses dois fugitivos ainda estão na região. Já tivemos 4 prisões, hoje tivemos uma outra prisão mediante um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias, estejam nas proximidades e a captura desses dois fugitivos não exige um intercâmbio de informações mais sofisticados, mas sim o trabalho constante, duro, das forças de segurança que estão em campo. Pois é, ele disse isso e lembrando que a gente já são aí mais de 600 homens trabalhando nessa operação de busca, homens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias locais, também homens da Força Nacional que chegaram na semana passada, mais de 100 homens da Força Nacional. A gente também sabe que agora a Polícia Federal está oferecendo uma recompensa, né, de R$30.000 para quem puder denunciar aí ou auxiliar no paradeiro desses homens. Mas foi o que o ministro hoje, Ricardo Lewandowski, disse aí mais cedo, como a gente ouviu, que eles, com certeza, a possibilidade é muito grande deles estarem ainda ali na região. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Já quero colocar aqui para vocês que mais uma migalha desse caminho foi encontrada. E o ministro ainda mantendo essa versão de que os criminosos estariam ali naquela região. O que você acha disso, hein, Gustavo Segré? Estariam, de novo, verbo em potencial, estariam. O que não consigo entender é como passa tanto tempo. Coloca a quantidade de quilômetros quadrados que você quiser. Passaram mais de 10 dias, a quantidade de efetivos que estão buscando os dois fugitivos é gigantesca e não encontraram eles. Eu não sei se estão buscando errado, se estão fazendo a coisa da forma errada, mesmo buscando no lugar certo, mas está ficando já uma piada, né? 2 pessoas sem estrutura
contra toda a estrutura do Estado numa região que, segundo o Ministério, está delimitada e eles continuam sem ser pegos. É meio vergonhoso para o Estado perder de uma forma tão sinistra aí com duas pessoas que conseguiram já se evadir de uma prisão de segurança máxima e parece que essa segurança máxima não aplica nem sequer na búsqueda deles mesmo. Ô, Piperno, a gente vai percebendo que havia um aparato ao redor desses criminosos, obviamente, para que eles pudessem deixar ali aquele local que é bastante afastado de tudo, né? Eles necessitariam de alguém para fazer pelo menos esse transporte. E aí aparece essa informação também de que os foragidos teriam pago R$5.000 para um dono de sítio para abrigá-los para que eles conseguissem então depois seguir. Como é que você avalia essa operação que está sendo realizada e você vê algum tipo de incompetência até agora das autoridades? Ô, Evandro, veja, é claro que depois que eles conseguiram o celular, como a gente já falou aqui algumas vezes, eles passaram de novo a ter contato com o mundo, né? Então, é óbvio que aí eles conseguem alguma estrutura de municiamento, de transporte. Então, eles pagam R$5.000 para alguém porque alguém, né, algum suporte foi levar esse dinheiro para eles, né? Então, ficam escondidos aí no meio do mato. Isso aconteceu, veja, quando o capitão Adriano Nóbrega foi morto na Bahia, também estava se escondendo, né, numa casa lá na zona rural, né? E esse aí também, parece que, enfim, pelo jeito, pagando R$5.000, aí eles arrumaram uma espécie de um Airbnb rural aí para se esconder. Então, é claro que essa busca, ela vai comprometendo aí o aparato de segurança, porque não consegue, né, dar conta de achar esses dois criminosos. Agora, também não é uma novidade em se tratando de Brasil, a gente sabe de vários criminosos que estão foragidos por aí, né? Infelizmente. Leitura você faz, Gani? Olha, a leitura que eu faço é que, no final das contas, Evandro, vão acabar capturando esses dois criminosos. A gente já viu isso no passado acontecer. Demora um certo tempo. É claro que o Brasil tem toda uma questão de território muito grande, né? Uma complexidade muito grande, mas no final das contas acabam pegando. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Isso é uma questão que está na imprensa, logicamente, que é o que ganha mais relevância atualmente, é uma questão tática operacional, mas não é a questão fundamental, hein? A questão fundamental, Evandro, a questão estratégica é investigar quem é que contratou esta empresa para fazer a manutenção dos presídios, que é aí que é a causa estrutural, que resultou na fuga dessas duas pessoas, porque a manutenção se dava de uma forma pífia, as câmeras eram ultrapassadas. Então eu espero que essa questão operacional e tática e de urgência agora, ela não apague a raiz estrutural. Algo que aconteceu no Poder Executivo, no Ministério da Justiça, começou no governo anterior, continuou neste governo e que resultou na fuga desses dois criminosos. Ô Luiz Felipe Dávila, você entende que essa situação ela está envergonhando ainda mais esse sistema que não propõe um projeto mesmo de segurança pública para o país, um projeto de Estado que possa começar, mas permanecer independentemente do governo que venha ou do ministro que assuma essa cadeira, já que a gente está falando de Ricardo Lewandowski, que acabou de chegar, nem esquentou a cadeira e já teve uma crise dessa para lidar. É verdade, e acho que ele está lidando mal com a crise por duas coisas. Primeiro que está aí correndo atrás de dois fugitivos que, evidentemente, já nessa hora já tem todo o respaldo do crime organizado. Aí mostrou aí como chega a um sítio, passa 8 dias, aparece R$5.000, aparece celular, aparece roubo e aparece, evidentemente, pessoas ajudando nessa rota de fuga. R$5.000 não é... O ministro disse que eles são soldados nessa organização criminosa. Bom, uma organização criminosa que muito bem organizada. Pagar uma diária de R$625 por dia para o sitiante não é um mau negócio, né? Para o Airbnb, como disse o Piperno. Mas agora, qual é o problema? Até agora o ministro não falou uma palavra sobre os escândalos por trás da fuga.
Onde é que está a empresa laranja que prestou serviço na reforma na construção do presídio e agora na história da reforma? Investigaram as pessoas que estão trabalhando lá, que facilitaram, que deixaram essas ferramentas. São cúmplices dessa fuga ou não? A questão das câmeras, a questão da falta de revista. E tem um drama nessa história porque tudo isso foi sendo descoberto justamente por causa da fuga. Então as pessoas começam a se questionar. Se não fosse a fuga, será que a gente saberia que todo esse esquema estaria acontecendo? Isso traz uma dramaticidade para essa história. Exatamente. E isso me parece muito grave, porque o ministro só fala dos fugitivos, prendeu 3, prendeu 4, mas não falou nada do todo o entorno que é culpado por um sistema de segurança pública absolutamente falido. Então, isso me preocupa, porque nós deveríamos estar endereçando essas questões para resolver questões táticas e pontuais e, ao mesmo tempo, apresentando rapidamente esse Plano Nacional de Segurança Pública de combate ao crime organizado e ao narcotráfico, que até agora nenhuma palavra. Então, me parece que o foco está errado. Se tiver mais novidades, traremos aqui para você que nos acompanha no 3 em 1.